boa noite a todos. Boa noite. Vamos dar início então ao nosso estudo da noite. Vamos ler um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Viver pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Paulo, Romanos, capítulo 1, versículo 17. Na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável, na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos. Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes. Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte. Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Agora então nós vamos levar nosso pensamento, fazer nossa prece, para que possamos fortalecer a nossa fé, né? Agradecemos, Senhor, por mais esse momento na sua presença, por mais esse momento de oportunidade, de aprendermos, Senhor, um pouco mais sobre o seu aprendizado, sobre os seus ensinamentos, sobre o seu exemplo, Senhor. Que possamos fortalecer a nossa fé aqui nesse momento e em todos os dias, na certeza de que não estamos sozinhos, de que estás conosco. Obrigada por tudo. Que os amigos espirituais possam estar aqui conosco, os bons amigos, orientando o irmão que fará a palestra da noite, intuindo a ele, para que traduza, Senhor, a sua palavra de maneira clara e que todos nós possamos absorver, Senhor, cada ensinamento necessário ao nosso crescimento espiritual. Pedimos que fique conosco hoje e sempre e que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos e companheiros, irmãs, companheiras, boa noite a todos vocês. Boa noite. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que os bons espíritos estejam conosco, nos envolvendo, nos trazendo sempre aquela paz, aquela harmonia, sempre nos trazendo essas vibrações para nos fortalecer e assim poder nos auxiliar nos nossos compromissos, nas nossas tarefas diárias. Vamos aproveitar este momento que a gente está aqui nessa casa envolvida por espíritos de luz para nos harmonizarmos com eles e assim podermos então permanecermos em contato, que assim poderemos caminhar com mais segurança, com mais tranquilidade. É sempre uma alegria muito grande estar nessa casa, estar com vocês, desfrutar desses momentos. É sempre um prazer enorme poder estudar junto com vocês e assim todos nós aprendermos um pouquinho mais, com isso nos melhorarmos um pouquinho mais e nos tornarmos então maiores um pouquinho. É de grão em grão que a galinha enche o papo e é assim que a gente vai caminhando, né? De passos pequenininhos, às vezes vacilantes, às vezes ainda indecisos, às vezes ainda titubeando, mas é assim que a gente vai. Uma hora a gente consegue
firmar essa caminhada e seguir com mais tranquilidade. Nós procuramos, né, um tema para estudarmos na noite de hoje. A Yara, ela, né, sempre fica lá jogando um anzol. Manda o tema, né? Manda o tema. E isso é difícil porque quando o tema vem pronto, a gente tem que ir simplesmente estudar e é aquilo que está definido. Quando é a gente que vai escolher, a responsabilidade é muito maior, o negócio é muito mais difícil. E eu procuro não escolher, eu procuro deixar que o plano espiritual faça isso por mim, porque eu não sou bobo, né? Mas aí eu dependo do horário deles, eu dependo do tempo deles. E a Yara fica lá, manda o tema, e eles nada, né? Yara, manda o tema, e nada, né? E eu entro naquele conflito, e agora? Né? O que eu vou fazer? E depois, sob pressão, evidentemente, da Yara, e esperando que os espíritos me intuíssem de alguma forma, apareceu lá o nosso tema da noite para refletirmos juntos. Que buscais? E é uma indagação que Jesus nos faz, e nós encontramos essa indagação lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 38. E essa passagem é o seguinte: João Batista está lá no Rio Jordão, como era hábito dele, fazendo o batismo, batizando as pessoas. E ele ia para o Rio Jordão diariamente, era a tarefa dele. E ele falava daquele Messias que viria, que iria chegar, e que os homens, todos nós, deveríamos então nos preparar para recebermos Jesus. João Batista, então, ele vem justamente como esse precursor, porque é importante que a gente se prepare para a gente receber algo. Se de repente algo chega em nossas vidas, mas se a gente não estiver preparado para aquilo, a gente acaba não aproveitando, a gente acaba não recebendo, a gente não está em condições de receber aquilo. É preciso que a gente esteja preparado. Essa era a função de João Batista, preparar o máximo possível de pessoas para que pudessem receber os ensinamentos do Cristo. E João Batista então estava no Rio Jordão acompanhado de 2 discípulos dele. João Batista tinha discípulos também. E João Batista está ali acompanhado de 2 discípulos. Um deles era André. E quando João Batista olha, vê o Cristo passando. E João Batista, então... Perdão, eu acabei esquecendo de separar ali. João Batista, então, vendo Jesus passar, ele simplesmente fala: eis ali o enviado do Senhor. Ele simplesmente reconhece o Cristo e menciona que aquele que está passando é o enviado de Deus, é o Messias que os profetas falavam que deveria vir. E quando João Batista menciona, então, que aquele era o Messias que havia de vir, que já estava ali, André e esse outro discípulo, que lá no Evangelho não menciona o nome dele, simplesmente deixa João Batista e vão atrás do Cristo. E o Cristo continua andando despretensiosamente, podemos dizer assim, e André, então, e esse outro discípulo de João Batista vão atrás, até que Jesus percebe que está sendo acompanhado desses 2 homens. Jesus, então, se volta, olha para eles e faz justamente essa pergunta, diretamente assim, né? Sem interrogar mais nada. Que buscais? Ou seja, o que vocês querem? Por que vocês estão me seguindo? Todas essas perguntas estão embutidas nesse simples que buscais. Podemos embutir ali também, podemos tirar dessa pergunta também o que procuras, né? É a pergunta que o Cristo faz àqueles 2 homens que resolvem simplesmente o seguir. O Cristo, psicólogo, por natureza, um psicólogo extraordinário por natureza, nas frases dele, nas perguntas, nas palavras, nós nunca encontramos superficialidade.
Todos os ensinamentos do Cristo, todas as palavras, todas as perguntas sempre são muito profundas. Nós conseguimos aprofundar na medida da nossa capacidade. Os ensinamentos do Cristo são muito profundos, mas eu consigo ir até onde a minha capacidade permite. Então, aqueles que não têm muita capacidade ficam na superficialidade. Aqueles que já têm uma capacidade maior mergulham e vão lá no fundo. Vai depender, então, de cada um de nós se aprofundar nos ensinamentos do Cristo. A grande maioria ainda fica na superficialidade. A maioria de nós, por falta de capacidade nossa, capacidade intelectual, por falta de desenvolvimento espiritual, por falta de visão, a gente fica na superficialidade. E foi o que aconteceu com os 2 discípulos. Os 2 discípulos respondem a Jesus: nós queremos ver aonde você mora. Quer dizer, eles ficam simplesmente no básico da pergunta: o que vocês querem? Eu quero ver aonde você mora. Mas nessa pergunta do Cristo, existe uma profundidade muito maior. Existe um significado maior. O que buscais? O que você quer? O que você procura? É o que o Cristo está perguntando. E Emmanuel, então, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 22, ele reflete conosco sobre essa pergunta do Cristo. O que ele faz, ele nos ajuda a aprofundar um pouquinho. Ele procura nos tirar da superficialidade, que é onde geralmente a gente fica, e puxar a gente um pouquinho mais profundo, para a gente perceber o que o Cristo quer de nós. Então, Emmanuel faz o seguinte: ele nos pede para que a gente reflita como se o Cristo estivesse nos perguntando hoje, como se o Cristo estivesse hoje olhando para nós e perguntando diretamente para nós. Agora o Cristo não está perguntando mais para os discípulos, para aqueles 2 discípulos. Ele está perguntando para mim: o que buscais? Ele está perguntando para você, para você, para você. Ele está perguntando para cada um de nós. E quando Cristo, então, olha só, não é a Yara que está me perguntando, não é o Flores que está me perguntando, não é a minha esposa que está me perguntando, é o Cristo que está me perguntando. Se é o Cristo que está me perguntando, eu devo refletir um pouquinho mais, eu devo buscar a essência do que eu realmente busco para poder responder. Porque responder, talvez para o Flores, para a Yara, para a Dona Zélia, seja mais fácil. Por quê? Porque vocês conhecem a minha superficialidade. Vocês conhecem a minha aparência e aquilo que eu falo, mas talvez ninguém conheça o que eu sinto, o que está aqui dentro, os meus sentimentos, talvez vocês não conheçam. E assim eu posso enganar um monte de gente, porque eu exteriorizo aquilo que eu quero. E posso guardar muitas coisas que eu não quero que vocês saibam aqui dentro. E eu deixo escondidinho e ninguém está sabendo. Mas com o Cristo é diferente. O Cristo me conhece profundamente. Ele conhece até o finzinho. Então não adianta eu responder alguma coisa para ele, porque nesse momento eu não posso mentir. Eu tenho que dizer a verdade, porque ele conhece a verdade que está dentro de mim. Mas o mais importante é que eu não devo fazer essa resposta, responder essa pergunta para ele, porque ele já sabe. Ele faz essa pergunta porque ele quer nos levar à reflexão para que a gente pense no que é que a gente busca. Quando Cristo perguntou para aqueles 2 discípulos o que buscais, ele não queria uma resposta, porque ele já sabia. Ele já conhecia aqueles discípulos. Ele queria que aqueles discípulos refletissem no que eles estavam buscando. E assim, então, nós devemos fazer essa pergunta para nós, como se o Cristo estivesse fazendo, pensando na sinceridade que nós precisamos ter para responder, mas respondermos essa pergunta para nós mesmos. Nós precisamos imaginar que é o Cristo que está perguntando, porque se eu pensar que sou eu que estou perguntando, eu vou querer enganar a mim mesmo, porque nós fazemos isso.
nós buscamos nos enganar diariamente. Nós estamos sempre nos enganando. A Yara estava falando ali a hora que eu cheguei, que a gente vai no guarda-roupa e olha, essa blusa aqui, tá faltando só um botãozinho, eu vou pregar. E a blusa fica lá, e a gente se engana, porque a gente diz que vai pregar e prega coisa nenhuma, a blusa fica lá. E a gente faz assim com um monte de coisa. Isso aqui eu vou levar para o centro para doar, mas não vou levar hoje não. E a gente se engana, porque continua lá. E a gente promete que amanhã a gente vai fazer isso, segunda-feira todo mundo vai começar um regime, e a gente continua se enganando. Então eu vou pensar que eu não estou respondendo para mim, eu estou respondendo para alguém a quem eu não posso ludibriar, eu não posso enganar. Eu vou responder para o Cristo. Com isso eu vou buscar sinceridade, eu vou buscar me conhecer. E esse processo de autoconhecimento é extremamente necessário para que a gente possa caminhar com segurança, para que a gente possa caminhar com tranquilidade, para que a gente possa caminhar com passos certos. Se eu não tiver essa claridade dentro de mim, se eu não tiver isso muito claro dentro de mim, a gente está sempre vacilando, a gente vai para cá, a gente vai para lá, a gente sai batendo em tudo quanto é porta, a gente não tem uma direção, a gente está perdido. Eu preciso então me conhecer, me autoconhecer, para que eu caminhe então com tranquilidade e acertadamente, para que eu tenha uma direção correta na vida. E esse autoconhecimento que nós devemos ter, primeiramente, qual é? O que nós devemos começar tendo consciência? Que todos nós aqui já temos. Não é novidade para ninguém. Se é novidade para alguém, é para desencarnado. Porque para encarnado, não é. Não é para você, não é para você, para você. Nós somos espíritos. Espíritos encarnados. Isso é novidade para alguém? Aqui? Não é novidade para ninguém, absolutamente ninguém. Isso já é o princípio, porque tem muita gente que não se vê como espírito, se vê apenas como corpo que acabará com a morte. E as pessoas vivem pensando exatamente nisso. Nós já temos esse conhecimento. Não sou eu, isso aqui não sou eu, apenas me pertence? Não, apenas está emprestado. Eu sou o espírito que habita esse corpo, que dá vida nesse instante a esse corpo. Isso já faz parte do autoconhecimento. Mas só isso não basta. Não basta eu saber que eu sou um espírito. É preciso que eu saiba que eu tenho uma história. Quando eu sei que eu tenho uma história, que eu trago comigo uma história, que eu já tenho um conteúdo, as coisas começam a mudar de figura. Eu já começo a me ver diferente, eu já começo a pensar em mim diferente. Porque eu sei que nessa bagagem, nessa história que eu tenho, existem coisas boas, existem coisas muito boas, mas existem também coisas não muito boas, existem coisas infelizes. Quando nós tomamos a consciência disso, que nós temos a certeza disso, a gente começa a olhar para a vida diferente. E quando a gente soma a esse conhecimento de que nós continuaremos após essa vida, que nós continuaremos a caminhar, que nós continuaremos a existir, que nós continuaremos a trabalhar, Yara, e muito, que a gente continuará aprendendo, isso também muda a nossa vida. Porque agora a gente já sabe que algumas ideias que a gente tem precisam ser corrigidas. A gente não vai para o descanso eterno, né? Agora eu vou repousar e ser feliz. Não se prepare para isso, porque vai se decepcionar. A gente sabe que a vida após a morte é uma continuação. Se é uma continuação, quer dizer o quê? Que quando eu morrer, eu não vou me transformar de uma hora para outra. E agora, então, eu sou um outro ser, uma outra pessoa. Não, eu continuo sendo exatamente quem eu sou. Com as mesmas qualidades, mas também com os mesmos defeitos, com os mesmos vícios. A morte não nos transforma. Eu continuo sendo quem eu sou.
mas também em processo de transformação. Tudo isso que eu estou dizendo faz parte do autoconhecimento. Quando a gente na doutrina espírita fala de autoconhecimento é isso, é saber as coisas sobre nós mesmos. Isso faz parte, saber de tudo isso. Mas existe algo mais importante ainda, de saber que nós temos uma história e que nós vamos continuar após esse momento. Que coisa importante é essa, que todos nós precisamos fixar nas nossas mentes, desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir, todos os dias da semana, de segunda a segunda, sem tirar férias. É que nós estamos encarnados com um determinado objetivo. Eu não reencarnei simplesmente para passar por essa vida, para existir. Não, eu reencarnei com um objetivo. Eu trouxe comigo esse objetivo, eu tenho que ter consciência disso. Às vezes, muitas vezes, esse objetivo não está claro em nossas vidas. Nós não temos isso de forma clara. Nenhum espírito chegou para a gente e disse, você reencarnou para isso. A gente tem por intuição. A espiritualidade nos chama, a consciência nos chama e a gente tem uma atração por esses nossos objetivos. A gente se sente inclinado e a vida vai nos levando como um rio. Às vezes a gente tenta fugir, a gente puxa para cá, a gente puxa para lá, a gente escorrega, mas a gente, quando vê, a gente está sempre envolvido naquela situação. É a vida nos atraindo para os compromissos que nós traçamos para a nossa existência, nós nos colocamos. Quando nós temos essa consciência, nós fugimos menos, nós nos entregamos mais e com isso nós realizamos mais. Porque enquanto nós estamos fugindo, estamos perdendo tempo. Enquanto nós estamos fugindo, vamos deixando de fazer. Quando a gente tem a consciência, a gente se entrega e a gente realiza muito mais. E é justamente a fé, a crença nisso, de que nós estamos aqui com um determinado objetivo e que a vida vai nos levando, é que a gente vai se entregando e deixando esse programa se realizar em nossas vidas. Nós vamos então aos poucos, mesmo sem clareza, realizando esses objetivos que nós traçamos antes de reencarnar. Só que, muitas vezes, quando nós reencarnamos, nós deixamos a vida nos levar, e eu não estou aqui simplesmente copiando ou lembrando o Zeca Pagodinho. Nós realmente fazemos isso. Nós deixamos de lado todos os nossos compromissos e nós vamos nos entregando ao que a vida vai nos levando. Fugimos dos nossos compromissos ou não nos dedicamos a eles e vamos nos dedicando aos chamamentos da vida. Nós vamos nos entregando ao trabalho, nós vamos nos entregando aos compromissos do dia a dia, das coisas materiais que estão à nossa volta e vamos cada vez menos envolvidos com os programas espirituais. A gente vai se preocupando com tudo que é material, com tudo que a matéria nos envolve e esquecemos do resto. É válido, diz Emmanuel, porque toda a existência, independentemente, ela é sempre um aprendizado. Então, aquela pessoa que reencarna e se dedica ao seu programa espiritual e ele aprende, ele está adquirindo conhecimento e ele está evoluindo. Aquele que se desvia e muitas vezes se envereda por caminhos tortuosos, ele está deixando de aproveitar muita coisa, mas ele também está aprendendo. É uma experiência pela qual ele está passando. Então, quando a gente vê as pessoas passando por experiências infelizes, são experiências, são aprendizados, que formará a sua bagagem, que ele trará numa próxima existência e que o ajudará, de alguma forma, agora nas suas novas escolhas. Então, toda existência, por mais errada que seja, sempre é uma experiência e sempre vai fazer parte do nosso aprendizado.
Porém, nós devemos pensar nesse momento que nós já nos conhecemos um pouquinho mais, que nós já temos conhecimento a respeito do que nós somos, sobre então o que nós buscamos. Talvez essas pessoas que estejam muito envolvidas no mundo material, estejam muito preocupadas com a matéria, estejam enveredadas em caminhos tortuosos, não tenham ainda a condição de parar para pensar nessa pergunta. Elas estão perdidas. Mas nós não, graças a Deus. Nós já estamos um pouco despertos, uns mais, outros menos. Os nossos olhos já não estão tão fechados, os nossos ouvidos já ouvem alguma coisa. Então nós, que já temos alguma condição, devemos parar para pensar: o que eu busco nessa vida? O que eu busco nessa reencarnação? É uma reflexão que o Mestre Jesus nos leva. O que eu vim buscar nessa vida? Eu não tenho consciência clara, mas nós podemos responder essa pergunta. Mesmo que superficialmente, não podemos? O que eu vim buscar nessa vida? Eu já tenho consciência de que uma das coisas que eu vim buscar foi a paciência. Pelas situações que eu passo na vida, eu percebo que faz parte do meu programa de exercício, de treinamento, a paciência. Ah, mas isso é de todo mundo. Sim, todos nós somos iguais, estamos na mesma escola, no mesmo trilho, isso faz parte de todo mundo. Uns mais, outros menos. Mas faz parte do nosso programa. E nós podemos pensar no que nós viemos buscar na nossa jornada reencarnatória. Mas Emmanuel nos leva a pensar um pouco mais objetivamente. Quando nós adentramos aquele portão, quando nós adentramos aquela porta, quando nós nos sentamos nessa cadeira, o que buscávamos ou o que buscamos dentro da casa espírita? Dentro de um círculo religioso, o que nós buscamos? O que nós queremos? Nós já paramos para pensar nisso? Ou a gente vem automaticamente no centro? Hoje é quarta-feira, o Fundação Pingo de Amor vai funcionar, às 7 horas, estou atrasado. E sai correndo e a gente chega, entra, senta, ouve, vai embora, sem às vezes parar para pensar: o que eu vim fazer aqui? Eu tenho consciência do que eu vim fazer aqui? Será que eu me pergunto? Será que eu tenho isso em mente? Ah, eu vim fazer palestra. A Yara ligou para mim e me pediu, eu vim fazer palestra. Será que foi? Ah, eu vim para trabalhar no passe. Yara precisa de gente lá, eu vou lá para dar passe. Vim fluidificar água. Será que foi isso? Ou será que tem alguma outra coisa que nos atrai? Tem alguma outra coisa que nos chama, que nos tirou de casa? Nós devemos parar para pensar nisso. O que está sendo o móvel da nossa ação? Ou se nós simplesmente estamos fazendo por um desencargo de consciência. Ah, eu vou porque assim eu fico com minha consciência tranquila. O que nós buscamos quando viemos? Emmanuel se refere ao centro espírita, mas nós podemos pensar em qualquer outro grupo religioso. Nós paramos para pensar? Se não paramos, devemos parar para pensar. E Emmanuel às vezes pega pesado, né? E ele então se refere a quantos de nós que vêm à casa espírita em busca da satisfação de interesses mesquinhos. Ah, eu vou lá tomar um passe porque eu não estou bem, estou precisando, ficar mais leve ou então mais fortalecido. E a gente vem porque a gente quer um benefício pessoal exclusivamente, tomou o passe, melhorou, estou satisfeito, vou embora. Ah, não, eu vou lá porque eu preciso fazer uma prece, porque eu preciso melhorar meu emprego, porque esse emprego está ruim ou meu salário está baixo.
ou eu estou precisando de uma ajuda porque está difícil morar com essa pessoa, conviver, eu preciso que os espíritos levem ela de lá, porque é a forma mais fácil de resolver o problema. A gente vem em busca da resolução de um problema que é nosso e a gente vem entregar para a espiritualidade. São interesses mesquinhos e aparece de absolutamente tudo nesses grupos religiosos, seja na casa espírita, numa igreja católica, numa igreja protestante, até mesmo nos grupos budistas. As pessoas querem a satisfação dos interesses imediatistas, querem a resolução de problemas que estão incomodando no dia a dia. E uma vez resolvido, a gente vai embora e acabou, não tem mais nenhuma relação. Quantas vezes a gente já fez atendimento de pessoas que querem tratamento espiritual? E a pergunta sempre vem para aqueles que estão interessados só no tratamento: quantas vezes eu vou precisar vir? Querem saber. 5, 6, 7 e ficam contando. Já é a 5ª vez, eu só tenho que vir mais 2 ou mais 3 e acabou. E eu ainda não estou vendo melhora, ainda não estou sentindo melhora. E ficam cobrando. E quando a gente fala que vai ter que passar por mais não sei quantas sessões, o quê? É aquele sacrifício, porque vai ter que continuar. Das 8 sessões, as 9 sessões não foram suficientes. Querem a resolução de um problema superficial e mais absolutamente nada. Querem, às vezes, serem ouvidas de uma reclamação que é um problema também superficial, um problema simples, mas quer o ouvido do outro e quer a voz do outro que venha como uma solução. Você vai fazer isso e está resolvido. E nós buscamos, numa grande maioria, infelizmente, a resolução dessas questões particulares e que Emmanuel se utiliza da expressão mesquinhas. Muitas vezes nós somos mesquinhos diante da espiritualidade. Não podemos simplesmente criticar o outro porque muitas vezes temos comportamentos semelhantes. Fazemos a nossa prece buscando auxílio no plano espiritual também para resolver problemas que nós deveríamos estar dedicados a resolvê-los, mas preferimos transferir para que o outro resolva para nós. E Emmanuel então fala que as casas espíritas, ele é específico, é um centro aonde as necessidades materiais e superficiais se convergem, porque nós estamos simplesmente envolvidos e preocupados com isso. Mas se fosse Jesus na porta nos perguntando: que buscais? Será que eu responderia para ele que eu vim simplesmente buscar a resolução de um problema superficial ou um auxílio para um problema da minha vida? Ou será que a voz dele me levaria a refletir de uma forma mais profunda? Com a energia que tinha o Cristo, com a sua sabedoria, com aquele olhar penetrante que os apóstolos nos narram que ele tinha, certamente ele nos levaria para um lugar mais profundo. Ele nos levaria mais internamente, nos faria pensar. E agora então eu pensaria não mais na superficialidade, mas o que eu vim buscar na casa espírita. O que me trouxe aqui? Aí fazemos então esse pensamento bem profundo para descobrirmos. Evidentemente que cada um vai ter a sua resposta, cada um vai se responder. Eu, por exemplo, posso dizer hoje que o que me trouxe à casa espírita, não na noite de hoje especificamente, mas a uma casa espírita, um movimento religioso, foi necessidade de encontrar segurança. E eu não sabia disso quando eu fui procurar, quando eu fui pela primeira vez. Só muito mais tarde, refletindo, pensando em mim naquele momento, que eu fui descobrir que o que eu precisava, o que eu sentia falta, o que eu estava necessitando era de segurança. E não sei por que fui buscar na casa espírita.
Certamente não fui à toa, certamente fui atraído, porque já que era aquilo que eu queria, os ensinamentos do Cristo poderiam me fornecer o que eu precisava. Evidentemente que eu só fui saber ter clareza disso muito mais tarde, e eu só fui conquistar a segurança ao longo da caminhada. Ao longo da caminhada. E assim somos nós. Nós não vamos ter respostas imediatas. Nós não vamos ter soluções imediatas. Nós só vamos descobrindo as coisas lá na frente. Só depois que o tempo passa, só depois que a gente já deu uma longa caminhada, é que a gente vai começando a se conhecer e que a gente vai vendo o que existia dentro de nós e o que foi que nos trouxe aonde estamos ou onde estamos neste momento. Só a caminhada é que vai nos mostrar isso, é que vai nos levar. Assim, então, Emmanuel nos chama a atenção que a doutrina espírita, ou seja, os ensinamentos do Cristo, não são comprimidos de SOS, aquele comprimido que a gente toma na hora de estar com dor, só para aliviar e acabou. Não. É aquele tratamento terapêutico que tem que ser feito diariamente, com constância e disciplina. Se não for dessa forma, nós não resolveremos absolutamente nada. Nós permaneceremos simplesmente aliviando aquelas dores superficiais que retornam logo em seguida, porque os nossos problemas não estão resolvidos. Porque as causas ainda estão presentes dentro de nós. Nós precisamos refletir isso naquele momento que a gente vai dormir. Antes de se entregar ao cansaço, antes de se entregar ao sono, eu preciso parar para pensar o que eu busco dentro de mim, o que eu vim buscar nessa vida, nessa programação reencarnatória. A partir do momento que nós vamos fazendo essa reflexão, a gente vai abrindo a cortina, que vai se dando aos pouquinhos. É uma cortina, são várias camadas de cortina. A gente vai abrindo aos poucos, até que uma hora a gente consegue chegar e descobrir realmente. Enquanto a gente fica sem meditar, enquanto a gente fica sem refletir, sem parar para pensar profundamente, a gente vai repetindo os mesmos problemas, as mesmas questões. Nós não podemos vir à casa espírita, seja para a tarefa que for, dar o passe, frutificar a água, fazer a palestra ou simplesmente ouvir a palestra. Nós precisamos refletir o que há dentro de mim, o que eu preciso botar para fora para abrir espaço para que outras coisas possam entrar. Mas geralmente o que a gente faz? Eu abro o meu guarda-roupa e olho, isso aqui está faltando só um botãozinho, deixa aí que depois eu conserto. E eu deixo lá dentro. Isso aqui ainda dá para usar mais um pouquinho. E eu fecho. E é muito mais difícil a gente tirar as coisas de dentro de nós do que tirar as coisas dos nossos armários, das nossas gavetas, das nossas despensas. Uma vez a minha filha me falou isso e aquilo ficou... Minha filha falou assim, se as pessoas não conseguem se desfazer de uma camisa velha, elas vão se desfazer de mágoa? Duvido. Não conseguem soltar e passar para o outro uma camisa velha. A mágoa que está lá dentro é que ela não vai liberar nunca. Ela vai ficar lá. E a gente vai retendo tudo que está à nossa volta de material e a nós mesmos, então, é um armário que a gente nem mexe. Está tudo fechado, trancafiado. Mas é necessário. Antes de qualquer coisa, vejam que o Cristo perguntou para aqueles 2 discípulos o que buscais antes de qualquer coisa. Ele não perguntou qual o seu nome. Ele não perguntou de onde vocês vêm. Ele não perguntou, vocês estão querendo me acompanhar? Não.
Foi de pronto, ele olhou e perguntou: o que buscais? Antes de qualquer coisa, de qualquer tarefa, de qualquer momento, eu devo me perguntar: o que eu estou buscando? Qual é o meu interesse? Qual é o meu objetivo? A partir do momento que eu torno isso claro para mim, fica mais fácil de alcançar. Fica mais fácil de eu encontrar. Enquanto eu não me faço essa pergunta e não respondo, eu vou ficar na superficialidade, eu não vou sair dela. Então Emmanuel nos faz um convite. Antes de sair da sua casa para vir à casa espírita, para vir ao centro espírita, se faça essa pergunta: o que eu busco lá? O que eu quero encontrar? Para que a gente tenha isso claro e a gente venha então preparado para receber. Porque quando a gente bate a porta, ela se abre. Foi o ensinamento do Cristo. Se eu não souber o que eu quero, eu não vou desejar. Se eu não desejo, eu não estou batendo a porta. Se eu não bato a porta, ela não abre e eu não encontro. Então, se eu quero a paz, se eu quero a tranquilidade, se eu quero a harmonia, se eu quero a elevação, eu tenho que ter consciência que é isso que eu quero. E eu tenho que ter consciência que a minha busca, a minha procura diária tem que ser para isso. Se eu não sei o que eu quero, não busco. Se eu sei o que eu quero, eu posso buscar. Então é necessário que eu saiba o que eu quero e que eu tenha disposição, vontade para buscar. Só aí então nós vamos encontrar. Desejamos hoje luz para nós. Tenho certeza disso. E todos aqui desejam luz. Se eu desejo isso, vamos buscar a luz. Com desejo, com vontade, mas acima de tudo, compreendendo que o caminho para encontrar essa luz está nos ensinamentos do Cristo. É por eles que a gente encontra tudo aquilo que desejamos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que os bons espíritos permaneçam conosco, nos auxiliando nessa busca. Muito obrigado a todos vocês. Assim seja. Vamos então fazer nossa prece final. Agradecidos pelo estudo da noite, pela oportunidade de refletirmos, de nos autoconhecermos, de buscarmos respostas para a pergunta que nos coube hoje e que possamos encontrar a Ti, que possamos buscar a Ti antes de qualquer coisa. Possamos buscá-lo e encontrá-lo dentro de nós e no nosso próximo. Para que possamos achar a luz a iluminar nosso caminho. Para frente e para o alto. Junto a todos aqueles que vivem conosco, encarnados e desencarnados. E que possamos todos juntos encontrar o Seu amor, Senhor, na nossa caminhada. Obrigada por tudo. Que a Sua paz esteja conosco, hoje e sempre. E que assim seja, graças a Deus.